nesta edição, o tema da entrevista é Hidrovias no Brasil. E a reportagem da semana faz uma cobertura especial do aniversário de 80 anos do CESP, comemorado no Monte Líbano. Veja agora a Sessão no Ponto. Aqui na cidade de São Paulo, nós continuamos travando a luta pela valorização, pelo profissional engenheiro na Prefeitura de São Paulo. O que está acontecendo? Nós temos engenheiros aqui na Prefeitura de São Paulo há muito tempo, há anos, sem receber aumento salarial. Talvez um aumento de 0,01%. Eu acho que isso precisa ter um ponto final. Nós estamos discutimos com secretários, com o prefeito, discutimos com vereadores. Hoje tem um projeto de lei que foi colocado lá, que fala um pouco da carreira. Esse projeto, sem dúvida, não atende os engenheiros. Ele atende o pessoal que está iniciando, não atende aqueles que estão em carreira. Na verdade, nós fomos lá, estamos conversando com os líderes vereadores para que possa alterar esse projeto, para que tenha algumas emendas que possa atingir, de fato, a valorização do profissional, reconhecer o trabalho desse profissional da engenharia e da arquitetura. Sem dúvida, eu acho que é um momento muito importante para essa discussão. E eu quero também chamar a atenção dos senhores vereadores, dos secretários e pedir ao prefeito, que tem mostrado que quer ir para o caminho certo, que tem mostrado que a democracia, que a discussão é uma coisa dele. Eu acho que ele tem que pegar essa bandeira e resolvê-la. Mas resolvê-la de uma vez por todas. Nós não podemos aceitar que mais de 1.000 profissionais estejam nessa condição. Quem é? Qual é o brasileiro que quer ter um reajuste de 0,01% ao ano? Acho que nós temos que pegar essa questão de uma forma muito mais séria. Aproveite esse momento na TV, para que aqueles que nos ouçam, que nos ajudem, que também façam a sua pressão. Nós vamos trabalhar no sentido de valorizar e de fazer com que esse profissional seja reconhecido aqui, na cidade de São Paulo. Estamos na entrevista do Jornal do Engenheiro e hoje vamos falar sobre logística, desenvolvimento e os seus rumos, por onde anda o crescimento do nosso país. Então vamos debater aí a questão das hidrovias e como elas estão atuantes ou nem tanto no Brasil. Para conversar conosco, estamos recebendo Wagner Ferreira, que é consultor em logística de transporte e aí especializou-se nessa questão hidroviária. Wagner, é um prazer recebê-lo aqui. O prazer é sempre meu. Aliás, a gente precisa divulgar cada vez mais essas coisas. Perfeito. E o Wagner já esteve presente aqui em eventos do nosso sindicato para debater o assunto e essa entrevista é para que a gente possa aí aprofundar ainda mais esse tema. Wagner, antes um aspecto geral. Sim. Como é a situação das hidrovias no nosso país? Olha, é quase triste. Mas tem uma esperança muito grande de que isso mude, né? Porque a questão toda é que o transporte, em geral, o transporte é multimodal. Então você tem a ferrovia, a rodovia, a hidrovia, a aerovia, dutovia, tudo isso, né? E no Brasil nunca se deu uma importância maior na questão hidroviária. Talvez por políticas que vieram lá de trás, principalmente nos últimos 60 anos, onde o caminhão foi privilegiado, porque ele era de porta a porta, e, enfim, o caminhão tomou conta do sistema como um todo. E isso acabou provocando um desequilíbrio na matriz de transportes muito grande, né? Que hoje, se você pegar o Brasil todo, tirando a região amazônica, praticamente 80% do que se transporta é em cima de caminhão. Isso é um absurdo no mundo, né? Em função de custos, em função as questões ambientais, então, são críticas, né? E a hidrovia, só agora nos últimos tempos, é que ela está começando, talvez, a ter o lugar que ela merece, né? Eu preciso fazer uma ressalva. Aqui no estado de São Paulo, 80 anos atrás, quase,
engenheiro Catulo Branco foi um grande lutador da hidrovia e sem ele e sem o professor Garcês não se teria feito a hidrovia Tietê-Paraná, que é um exemplo para o Brasil. E um outro estado que trabalha bem as hidrovias é o Rio Grande do Sul, que vai desde praticamente Cachoeira até o Porto Rio Grande, usando aqueles estuários. Fora isso, a gente conhece a Bacia Amazônica, que lá não tem outro jeito, e perdemos o São Francisco por falta de planejamento, por tudo que se pode imaginar. Foi um desastre total. Mas a gente tem esperança que o quadro retorne. O governo, nos últimos tempos, está prestando atenção na hidrovia e a gente precisa vencer uma série de obstáculos para conseguir equilibrar essa matriz. Professor, em relação a custos, hidrovia é um transporte barato? Isso daí é uma coisa complicada de você... eu não posso dizer barato, é caro ou é igual. Tá? Em primeiro lugar, as coisas são muito diferentes. A hidrovia, no passado, se tinha um conceito que era para transportar grandes volumes de baixo valor agregado. Então, você ia daqui até 3.000 quilômetros carregando ferro, tá? Sem nenhum valor. Isso daí mudou em função das questões até ambientais do mundo. Na Europa, por exemplo, hoje, a hidrovia opera com containers distâncias de menos de 50 quilômetros. Por quê? Para evitar congestionamentos, o caminhão começou a trabalhar na outra ponta. Então, numa proporção simplista, vamos dizer assim, o custo da hidrovia seria 1, o da ferrovia 2 e o do caminhão seria 3. Mas tem uma série outra de condicionantes, por exemplo, a que distância você está da hidrovia, né? Como é que você chega, esse custo pode até desaparecer. Você não vai fazer o seguinte, você não vai levar de caminhão 1.000 quilômetros, botar numa ponta da hidrovia e navegar 500 e pegar 1.000 na outra ponta. Então perdeu o sentido, né? Então tem uma série de coisas. Agora, a grosso modo é 1, 2 e 3. Você citou alguns casos aí de hidrovia, né? Temos aqui no estado, temos no Rio Grande do Sul e na região amazônica, que é onde é preponderante. Sim. O que mais se vê na gestão? Poder público ou iniciativa privada? Olha, hoje, quando a água chega aqui, né, todo mundo tem que correr. Então, vou te dar um exemplo de como essa junção é importante. O centro maior nosso no Brasil de produção, vamos só falar da soja, é na região de Sorriso, Sinop e Mato Grosso. O que acontecia? Vêm os caminhões de Sinop, Sorriso, carregados de soja até o Porto de Santos ou Paranaguá. Uma coisa estúpida, fora os congestionamentos, as estradas, se as estradas fossem uma maravilha, mas tudo esburacado, né? Depois os grandes congestionamentos para chegar em Santos, para chegar em Paranaguá, e a perda disso no caminho. Para você ter uma ideia, chegou a se fazer um cálculo que a soja vindo de Sorriso para Santos custava mais caro do que levar de Santos para a China. Você vê o absurdo. E, então, o governo e iniciativa privada perceberam isso aí, até o Cabral já sabia, que você tem uma sequência de rios assim, Tocantins, Araguaia, Tapajós, Tales Pires, tudo que chegam nessa região. E junto com a BR-163, que finalmente foi retomada, então esse conjunto BR-163 e os rios Tapajós, Araguaia, Tocantins, Tales Pires, estão se começando a fazer os portos de embarque da nossa soja em Ituiutaba, lá em cima já no Pará, que aí você já leva para o norte. E a lógica disso, né, você trazer até Santos ou Paranaguá e depois levar para o hemisfério norte, quando você já sai pelo hemisfério norte. Então hoje você pega Bung, Odebrecht, Cargill, todo mundo está investindo em terminais portuários fantásticos nos rios da região amazônica. O que vai acontecer? Esse tráfego de commodities, digamos assim, vai começar a sair pelo norte, que é a coisa lógica. Eu não quero dizer com isso que o Porto de Santos vai desaparecer, muito pelo contrário, ele vai existir sempre, porque atrás do Porto de Santos tem a região mais industrializada do país. Então nós vamos continuar containers em Santos, tudo, Santos, Paranaguá, Itajaí. Entendeu? Perfeito. Então aí vai surgindo uma necessidade, poder público, iniciativa privada se ajeitam ali, mas o que falta é um plano, algo mais consistente. O plano até existe. A ANTAC fez um plano fantástico, um plano diretor hidroviário, uma coisa assim, agora até esqueci a sigla, mas que
fez um levantamento perfeito da condição das hidrovias e o que a gente pode fazer. Esse foi o grande trabalho do governo. E a ANTAC hoje tem um diretor, que é o Adalberto Tokarski, que é um camarada que desde sempre lutou pelas hidrovias e tem um programa fantástico de mostrar para a iniciativa privada o que o governo pode chegar junto, né? E é o que nós estamos fazendo. Trabalho de sensibilização. Claro. No próximo bloco, nós vamos entender por que é preciso sensibilizar tanto para que as hidrovias cresçam e sejam criadas no nosso país. E nós também vamos falar de um projeto específico, do qual o Wagner faz parte, a respeito de uma hidrovia de longa distância aqui no estado de São Paulo. A gente volta daqui a pouquinho. Os associados ao CESP contam com uma assessoria jurídica própria, sempre pronta a esclarecer todas as dúvidas. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 10 às 18. Entre em contato e saiba mais. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro, falando sobre hidrovias e a relação dela aí com os outros modais aí de transporte. O Wagner Ferreira, aqui no primeiro bloco, contou para nós um pouco do panorama, vai nos dizer agora o seguinte: o porquê, Wagner, é tão difícil sensibilizar políticas públicas a respeito da questão hidroviária. Você me diz, projetos existem, mas não saem do papel. É uma questão complicada, bastante complicada. A hidrovia, ou os nossos rios, na Constituição, são considerados, ou deveriam ser considerados, como uso múltiplo das águas. O uso múltiplo das águas, quer dizer, desde geração de energia, matar a sede da população, dos animais, irrigação, turismo, tudo o que você quiser. Mas tem um setor que é o mais forte de todos, que é o setor elétrico. E apesar de nós termos a ANA, Agência Nacional de Águas, ela é impotente perto do setor elétrico. Então o setor elétrico determina como é que vai usar aquilo. Não existe uma gestão maior falando, espera aí, tem essa parte, tem essa, vamos coordenar a coisa. Não, não existe. Então um exemplo trágico disso é a hidrovia Tietê-Paraná, que ficou interrompida e está interrompida, porque baixou o nível da água do Lago de Três Irmãos. Agora, não põe a culpa no São Pedro que não foi isso. Foi a gestão errada do sistema. Não precisava ter esvaziado o lago naquela ocasião para gerar energia em Três Irmãos, porque o sistema é todo interligado. Então, você está faltando realmente uma gestão do sistema. Isso é fundamental. A segunda coisa é vencer essa pressão, é mostrar o quanto é vantajoso você usar a hidrovia contra o lobby do caminhão, o lobby da energia, essa coisa toda. Então alguém tem que assumir. Por exemplo, se você pegar Europa ou Estados Unidos, eles têm um sistema onde todo mundo entra e hierarquiza as coisas. Não, para aí, não é só você o dono. Tá? Então, um dos maiores, dois exemplos fantásticos no mundo são a Companhia Nacional do Rhône, na França, e a Tennessee Valley Authority nos Estados Unidos. Eles conseguiram fazer um sistema de gestão da hidrovia que é perfeito, perfeito. Desde controle de cheia, navegação, agricultura, geração de energia, e todo mundo usa a água de uma maneira racional, e não aqui, que só um grupo usa e acabou. Que órgão hoje público seria ou deveria ser o gerentão aí dessa relação com as hidrelétricas, com a questão dos rios? Eu vou cometer uma heresia, agora é heresia, né? A gente está querendo fechar ministérios, então. e deve fechar, mas teria que ter um órgão centralizador desse sistema como um todo. Transporte, energia, irrigação, agricultura. Um órgão que pegasse a logística para si. Exatamente. E integrasse, porque ela tem relação com todas as todos, onde todo mundo conversasse. Um papel importante disso sempre foi a Casa Civil. A Casa Civil, de uma maneira geral, ela coordena, mas às vezes, não adianta, né? Agora, você pega uma Companhia Nacional do Rhône, onde tudo é resolvido num lugar só, né? É muito mais fácil. Então, eu quase estaria criando um sistema
de uso múltiplo das águas. Pronto, quase seria isso. Existe propostas nesse sentido, Wagner? Não, que eu saiba não. Tá. Que eu saiba não, cada um cuida do seu, continua assim. Até uma hora que a coisa apertar de tal maneira que já está apertando, né? Tá. Vamos falar sobre um projeto específico de hidrovia aqui no estado de São Paulo, que tem longa distância. E você participa desse projeto. Queria que você explicasse para nós. Olha, eu não gosto muito, mas não tem jeito, né? Porque quando a gente fala, diz que você está sonhando, está inventando, mas a gente sempre tem que mostrar o que os outros já fizeram. E não adianta, não vai reinventar a roda. Se você pegar o sistema europeu, né, hidroviário, que do ponto de vista de gestão é o mais perfeito do mundo, né, eles criam, em conjunto com ferrovia, com rodovia, um sistema completamente integrado. Hoje eles estão abrindo canais de navegação que vai de Paris até a Holanda, num projeto que deve estar em 7 bilhões de euros, e eles têm a menos de 200 quilômetros do Canal da Mancha, o Mar do Norte, podiam estar usando ali em cima. Mas por quê? Eles sentiram a necessidade de um outro eixo de transporte. E mais uma coisa, a hidrovia não é só um eixo de transporte, ela é um bruta de um eixo de desenvolvimento regional. Quando você faz uma hidrovia funcionar, toda uma região se desenvolve, toda uma região. E a distância disso é enorme. Não é olhar para o umbigo, é só uma coisa pontual. Você vai longe. Então, esse projeto que você falou foi desenvolvido pela Figueiredo Ferraz, onde eu sou consultor associado, e pelo pessoal do Paraná, chefiado pelo Didio Loures. É a transposição da barragem de Itaipu. O que significa você passar Itaipu? Porque hoje nós temos um sistema hidroviário que vem desde São Simão, em Goiás, e praticamente desde Piracicaba, em São Paulo, e junta no Rio Paraná e para em Itaipu. Ali acabou. Por quê? Porque tem uma barragem, tem 100 e tantos metros ali. Agora, se você resolver o problema de Itaipu, se você passar em Itaipu, você praticamente liga vamos falar assim, desde da Grande Campinas, que abrange até Piracicaba e tudo, até o Rio da Prata. Só passando aí. Então você criaria um canal de navegação que é um eixo de transportes logístico, estratégico, geopolítico estratégico, pronto, o que você quiser, e econômico e social. E chegando no Rio da Prata, com o sistema argentino de ferrovias, que hoje eles estão trabalhando na construção de 2 túneis novos nos Andes, você teria o famoso eixo Atlântico-Pacífico, juntando essa hidrovia, as ferrovias argentinas, e você sai nos portos do Chile. Isso evitaria você dar uma volta de 7, 8 mil quilômetros pelo Estreito de Magalhães ou pelo sul da África e sair direto para os países asiáticos. Então a gente tem que pensar a hidrovia grande, com projetos assim estruturantes, né? Que você abriu um caminho para o Oriente, abriu um caminho para a China, para o Japão, junto com a Argentina. Então isso tem que ser uma política integrada de transportes. E voltando à Europa, eles têm um sistema, se você pegar o sistema europeu hidroviário, o sistema europeu de transportes, eles têm o Trans-Europa Network, transportes. Reúnem-se 16 ministros de Estado com 16 línguas diferentes, 16 interesses diferentes, fazem uma lista. O que é mais importante para nós? É um eixo estruturante daqui, da Holanda até a Rússia. Então vai se trabalhar nisso. E isso está faltando para nós, essa visão grande, essa visão de você enxergar longe, isso está faltando. Essa questão desse projeto específico, quanto custa e se vocês já apresentaram ele para governos, iniciativa privada, e como é que foi a recepção? Olha, entre a iniciativa privada, a recepção é perfeita. O governo a gente ainda não conseguiu sensibilizar, tanto que nós estamos trabalhando esse projeto visando agora esse próximo governo, a começar desse eixo estruturante. Agora, os primeiros levantamentos, inclusive foi o Didio Loures que fez em Curitiba, dão aproximadamente 4 bilhões e 800 milhões. Então, eu vou fazer uma outra pergunta para você. A gente não pode pensar que custou isso. Tem que saber quanto o Brasil ganha com isso. É o Brasil inteiro. Aliás, eu diria até o Cone Sul da América do Sul que vai ganhar. Né? E 4 bilhões e 800, eu te pergunto, quanto a gente gastou em estádio na Copa do Mundo? Quanto? Não sei. Não é problema meu. Mas isso, se você pensar grande, não é nada, cara. Qualquer rodovia que você vai fazer, pega uma rodovia com imigrantes, custa mais que isso.
muito mais. A Coama como um todo foi mais de 20 bilhões. Bom, aí é outra história. Então, essa visão geopolítica estratégica é que o governo tem que ter. Que aí é que entra um cara que enxerga longe, né? Wagner, nosso tempo findou, mas eu quero deixar a câmera aberta para suas considerações finais. Bom, nós estamos numa casa do saber, que está aqui no seio da engenharia. Eu acho que nós todos temos que fazer um esforço tremendo junto ao governo de mostrar essas propostas, mostrar o que é que o país ganha com isso. Isso é que nós temos que fazer. Acho fundamental. O saber está aqui, a possibilidade de fazer existe. Falta o convencimento, falta a gente vencer essas barreiras, né? Então, boa sorte para nós. Wagner, obrigado, viu? Imagina, eu que te agradeço. Esta edição do Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco e acompanhe mais assuntos a respeito da engenharia, da inovação, do desenvolvimento e, claro, do setor logístico do nosso país. Os 80 anos de existência do Sindicato dos Engenheiros no estado de São Paulo foram celebrados em solenidade e jantar dançantes realizados no Clube Atlético Monte Líbano, na capital, dia 26 de setembro. Cerca de 2.000 convidados prestigiaram a festa, que teve o patrocínio da Sendler Corretora de Seguros, parceira da entidade. Para mim, o que mais se destaca é o profundo vínculo entre os sindicatos de engenheiros, sua atuação e tudo o que aconteceu na sociedade paulista. A gente vem a esse encontro com muita satisfação e alegria, porque o Sindicato dos Engenheiros é o arauto, é o portador das nossas reivindicações, portador das nossas mais importantes aspirações. É uma enorme satisfação estar aqui hoje, comemorando os 80 anos do sindicato, tão bem dirigido pelo Murilo. E os 80 anos do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo é um momento importante da vida, da história, da memória, do presente e do futuro da engenharia de São Paulo e da engenharia do Brasil. É uma noite memorável para todos nós engenheiros. Sindicato dos Engenheiros, 80 anos, passando por uma trajetória de muitas lutas, contribuindo com a questão da abertura política, com a questão corporativa dos nossos engenheiros, mas contribuindo muito também, isso é que é fundamental, com a engenharia brasileira, com a engenharia nacional. O papel da engenharia, a figura do profissional de engenharia é a grande referência do desenvolvimento de São Paulo e do Brasil. A importância da figura do engenheiro, principalmente para as questões do meio ambiente de trabalho, né? Verificar a adequação do meio ambiente de trabalho, porque nós sabemos que as condições de trabalho devem ser adaptadas ao homem e não o homem às condições de trabalho. E essa é a função da engenharia, né? Além dos associados e dirigentes de todo o estado de São Paulo, participaram da festa os sindicatos dos engenheiros de norte a sul do país, que estão reunidos por meio da Federação Nacional dos Engenheiros, e também representantes dos conselhos federal e regionais de engenharia e agronomia, bem como participantes da Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados, a CNTU. Nós da CNTU temos um orgulho de ter o nosso presidente como o presidente da CNTU, como o presidente Murilo, que é o presidente do sindicato. Então, a gente quer parabenizar, dizer sucesso, vida longa ao Sindicato dos Engenheiros, que tanto contribui para esse desenvolvimento do nosso país e também para o crescimento da nossa CNTU. Obrigada. É uma belíssima história. 80 anos, desde do nascedouro, o Sindicato dos Engenheiros teve a sua importância, a importância para poder ajudar a Constituição do Brasil, a importância para poder fazer a defesa da categoria. E é uma história que eu tive a grande oportunidade de não só participar, mas também de escrever uma página dessa história. Parabéns aos 80 anos do Sindicato dos Engenheiros.
do Estado de São Paulo. Nós do CREA São Paulo também completamos 80 anos. Uma história antiga, naturalmente, mas feita com muita dedicação, muito suor de todos os nossos profissionais. Parabéns! A história do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, ela se confunde com a história do CREA São Paulo. Muitas vezes, até por questões políticas, essas entidades podem até parecer que estão separadas. Mas, na verdade, essas entidades sempre estiveram unidas porque trabalham efetivamente pela valorização do profissional da engenharia, pelos avanços tecnológicos no nosso país e, efetivamente, essa irmandade entre essas duas grandes entidades do Brasil, e com certeza o Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo é o maior sindicato de engenheiros do nosso país, da mesma forma que o CREA São Paulo também é o maior conselho regional do nosso país. Para nós é um grande prazer estar aqui essa noite, recebendo todos vocês, os associados, os amigos, para prestigiar essa festa maravilhosa de hoje com o Sindicato dos Engenheiros. 80 anos de sindicato, 80 anos, e a gente está aqui na presidência do sindicato, é uma super privilégio, uma super satisfação. Acho que o nosso sindicato vem crescendo, vem evoluindo, graças a todas as diretorias que vieram antes de mim. Acho que nós damos continuidade a um trabalho, a um vigor, a uma luta pela representação do engenheiro, pela defesa da engenharia e, sem dúvida, pelo crescimento e desenvolvimento do país. Atualmente, são mais de 50 mil associados ao CESP, 25 delegacias sindicais no interior do estado e acordos e convenções coletivas de trabalho com dezenas de empresas e entidades patronais. Um trabalho que afeta a vida de mais de 100 mil profissionais da categoria em todo o território paulista. Para saber mais sobre os 80 anos do CESP, acesse o portal do sindicato na internet.